Olá, o convidado para mais uma conversa no Memorial é um brasileiro desassombrado, nascido no mundo rural do Vale do Açu, cresceu em sítios e fazendas das terras de Carapebas, hoje Afonso Bezerra, e do município de Macau. É açuense, ex-sindicalista, ex-deputado estadual pelo PTB de Vargas e cassado na terceira sessão legislativa da 48ª legislatura, em abril de 64. Foi camponês, caçador, vaqueiro, pescador, peixeiro, bagrinho de caiação de navios, camelô de guloseimas, pequeno comerciante, vendedor de jogo do bicho, trabalhador do balaio nas salinas e burocrata na indústria salineira, segundo narrou nesse belo texto o advogado Renan Ribeiro de Araújo, seu filho. Para essa conversa também convidamos o jornalista Afonso Laurentino Ramos, meu colega durante 15 anos no Diário de Natal. Seja bem-vindo, deputado Floriano Bezerra de Araújo, para essa nossa conversa. Obrigado. Deputado, sua história de lutas é conhecida por muitos. Há vários depoimentos, há vários testemunhos sobre a sua luta, inclusive reunidos em documentários e num livro escrito também por você em 2009. Mas muitos dos nossos telespectadores gostariam de ouvir a sua própria narrativa sobre a sua luta, que foi longa. Vamos começar, deputado, resgatando a história de outro guerreiro, que vem a ser seu pai, Venâncio Zacarias de Araújo, prefeito de Macau, de 1958 a 62, um operário que virou prefeito. Vamos começar pelo Venâncio Zacarias? Sim. Fique à vontade, pode ficar à vontade. Venâncio Zacarias, meu pai, nasceu em Santana do Matos, foi trabalhador sem terra, do eito, da enxada, foi tropeiro de animais, cortou dormento para a linha férrea de Angicos e morou em Afonso Bezerra algum tempo. Casou com a filha de Afonso Bezerra, hoje de Carapeba, hoje Afonso Bezerra, e daí em 1936 rumou para o Vale do Açu. E lá chegamos, tivemos na fazenda Muquem, na fazenda Floresta, de meu avô. A fazenda era um sítio, né? 500 hectares de terra, aforado ao governo do estado. E então, de lá fomos para o Vale do Açu, 1937 para 38. Em 38 veio o impaludismo, tomou conta do vale, né? Tomou conta do vale, foi um negócio muito sério, morria gente todo dia. De frente à nossa casa, assim, tinha uma família Bilizara, tinha a matriarca, tinha 18 filhos. Numa tarde só morreram 3 filhos dela. Então, na vereda, a estrada que se chamava na época, entre Tabuleiro Alto e o Canto da Velha Joana, onde é hoje Alto do Rodrigo, município todo, isso acontecia da maneira mais horrorosa. Os enterros eram assim, eram uns após o outro, naquele estilo do sertão, na rede, né? E aqueles homens que iam fazer aquele sepultamento, também tombando de impaludez, mas uns enterravam os outros. E daí, nesse triste acontecimento do Vale do Açu, em 1938, quando a coisa já não tinha mais o que esgotar de tanta mortandade, o governo Vargas entrou em ação, mandou uma equipe de técnicos
e no espaço de 90 dias erradicou a malária do Vale do Açu. Me lembro muito desse fato. E lá então, no Tabuleiro Alto, eu tinha um tio em Macau, um irmão de minha mãe, Afonso Solino Bezerra, pai do jornalista Bosco Afonso. E então ele tomou conhecimento que a irmã dele, minha mãe, estava lá no Tabuleiro Alto nessa situação, só tinha ela de pé, a família toda estava doente. Meu pai, como que, descangotado, só esperando a morte. Então ele contratou um caminhão, naquela época, V8, novinho, mandou nos apanhar lá. Levou para Macau. Chegamos em Macau, lá em Macauzinho, hoje Salinópolis, ele já tinha comprado uma casa de taipeiteira muito boa, tinha 2 jumentos arriados, né? Tinha foice, tinha machado, tinha facão, né? Para que eu e José, meu irmão, cortássemos lenha, cortássemos vara, cortássemos cambitos, sal, tá, aquela coisa toda, e fosse levar para vender em Macau. Os cambitos eram para vender para a Companhia de Comércio e Navegação, botando aquelas palhas que empalham aqueles paredões. E então aí nós chegamos à cidade de Macau. Meu pai passou a temporada na casa de Afonso, direto no dia que ele chegou, passou direto para a casa de Afonso. 90 dias lá, em tratamento. Saiu radicalmente curado da casa de Afonso ali. Aí então foi trabalhar no rancho da Salina Conde, Pereira Carneiro, Salina Grande. E lá, dentro de poucos dias, ele conseguiu juntar 703 trabalhadores e formou a fundação da Associação dos Trabalhadores em Salinas. E essa luta foram 10 anos. Nesse meio tempo ele teve que ir para o Amazonas, porque as perseguições de Macau, do Patronato Salineiro, a Companhia de Comércio e Navegação, começou, quando não tinha mais o que fazer, botou capangas para matá-lo. Então houve vários entreveiros à noite, em Camboa pescando, na caminhada que ele fazia entre Macau e Macauzinho, onde ainda estava a família. Aquela luta toda foi um inferno. Então chegou um ponto que eles pretiriram dele pescar nas Camboas de Macau. Então ele estava resumido a morrer de fome com a família. Então eu e o José, meu irmão, bem novos, com 11, 12 anos por aí, fomos obrigados a tomar a frente da família, a entrar nas pescarias para sobreviver com a família. Foi o tempo que veio então a grande campanha do Trabalhadores para o Amazonas, o SENTA, Serviço Nacional de Trabalhadores para o Amazonas. Deixa eu interrompê-lo. No primeiro ano de trabalho, ele já liderou essa mão de obra e fundou essa associação. Fundou a associação. Ele tinha um histórico de luta ou nasceu? Ou esse líder sindical nasceu? Ele tinha trabalhado na Salina umas 2 ou 3 vezes. Ah, é porque ele era líder nato mesmo. Então era um líder nato mesmo. Aí migrou para Borracha. Foi para Borracha. Por lá passou 2 anos. Para poder chegar ao Rio Grande do Norte, foi preciso entrar em ação junto ao governo lá o interventor na época, né? Recorreu ao interventor para dar cobertura a ele sair do seringal, porque o homem lá, o dono do seringal, que era um potiguar chamado Manuel Saraiva, sabe? Esse homem tinha enriquecido no Amazonas e se habituou àquilo, né? Pegar o trabalho do homem, explorar o homem, trabalhar, essa coisa toda, e quando o homem fazia as contas, queria fazer as contas, ele mandava fazer. Mandava os capangas por fora, quando o sujeito ia passando, matava, eliminava e pronto, ele ficava sempre com tudo. E assim ele enriqueceu. Manuel Saraiva. E daí, meu pai, Venâncio Zacarias de Araújo, foi ao interventor e pediu cobertura policial para poder sair de lá. Explicou do fato todo, o interventor mandou uma escolta lá no seringal para o Manuel Saraiva fazer a conta dele, entregar tudo direitinho, conferir, a polícia conferir as contas dele juntamente com ele, e de lá vir com ele até quando botou a bordo do navio para ele viajar para o norte, para o Rio Grande do Norte. Foi assim que ele conseguiu sair do Amazonas para cá. Sempre foi um homem perseguido pelos poderosos. Em 43, conseguiu fazer o registro na Delegacia do Trabalho, o registro dessa associação. Ele já estava de volta.
Em 43. 43 já estava de volta, conseguiu o registro da associação. Em 1948, conseguiu transformar em sindicato. A carta foi assinada pelo ministro Honório Monteiro em 11 de novembro de 1948. 11 de novembro de 48. Foi. A luta 10 anos, 10 anos depois... de luta renhida mesmo, de vida e morte. Afonso, a palavra é sua, Afonso. Você conhecia essa luta sindical Aí foi de Venâncio. Ainda? Essa luta aí foi de Venâncio Zacarias. Isso. É o pai dele. Isso. Aí ele chegou a prefeito de Macau quando? 1958 a 62. 20 anos depois de chegar em Macau. Conheceu, Afonso? Não, conheci. Agora, Floriano também eu conheci muito mais ainda, porque é mais ou menos da minha geração, né? Isso. Então, eu me lembro bem que eu fui a Macau, que houve uma intervenção lá, e Antônio Matos Cerejo, que era muito ligado a Monsenhor Alfredo. Essa intervenção já foi com os militares. Não, eu acho que não. Foi um problema, não sei, uma briga lá. Se foi o governo do Monsenhor Valfredo, já foi de 60 para frente. Valfredo foi eleito em 65. É, isso mesmo. Entendeu? Eu estou só falando uma passagem que eu tive lá. E Antônio Matos me chamou. Antônio Matos Cereja era procurador, então eu era casado com uma filha do Túlio Fernandes, que foi deputado estadual pelo PSD. Chegando lá, Macau estava muito coisa. Ele estava exilado em casa. Eu conhecia Floriano. Quem me falava muito em Floriano era Luiz Maranhão Filho, né? E eu resolvi fazer uma visita sozinho a Floriano, viu, Aloysio? No outro dia, Natal só falava, lá em Macau só falava na minha visita a ele. O secretário do interventor. O assessor do interventor visitou Floriano. Imagina o tititi que tinha na cidade. Eu fiquei logo popular lá, entendeu? Aí seria diz, rapaz, o pessoal aqui só fala nisso. Eu digo, eu resolvi porque eu fiz em caráter pessoal. Não tem nada a ver de assessor do interventor. Você é meu amigo, tudo bem. Mas eu acho que o Floriano precisa de uma solidariedade. Eu dei como amigo. Conhecia ele demais. Entendeu? Então, mais ou menos o que eu tenho a dizer aqui. Agora, Floriano está morando hoje mais em Natal. Mora em Macau. Natal, mas vai sempre a Macau. Raramente. A vida sindical de Macau mudou? Aí eu pergunto a ele. Como mudou? Porque Macau era assim, o berço do sindicalismo. O sindicato mais organizado da América Latina. Tem muito movimento de sindicato era em Macau. Os grandes coisas. As Salinas. O deputado está um pouco desligado da luta sindical lá por Macau. Da minha eu estou ligado. Agora, lá em Macau não tem luta sindical. Não. Hoje, no momento, não tem, né? O golpe militar varreu tudo. Voltando ao seu pai, ele foi eleito enfrentando, evidentemente, alguma oligarquia. Ele fez o sucessor? Não fez o sucessor por um circunstancial todo especial. É que eu sempre fui ideológico. E então o candidato que ele lançou foi o vice-prefeito dele durante a campanha, durante o mandato dele. Horácio de Oliveira Neto, pai de Armando Paiva, pai de Horácio Paiva. De Horácio Paiva. Esse cidadão não entrava no meu calendário de candidatura por uma faceta de 1935 àquele presente, né, aquela hora. E então eu não aceitei. E avisei a meu pai, não candidato, porque o senhor, quando ele foi vice-prefeito, foi contra o meu voto. Foi candidato a vice-prefeito, foi contra o meu voto, rigoroso, perdi por 2 votos na convenção do PTB. Aí... Quem era o presidente do PTB aqui no Rio Grande do Norte?
Era Clóvis Mota. Clóvis Mota. Na época, quer dizer, teve um período de Clóvis e tem um período o patriarca, João Mota. João Mota, eu sei. Né? Você sabe quem foi Clóvis? Então, quando na primeira suplência, para eu assumir os 30 dias, foi preciso abrir uma luta renhida com os Mota. Eu sei. Através os costumes de couro grande era de os para Mota. poder. Na primeira eleição, ele ficou na primeira suplência, assumiu a vaga de Clóvis. Foi. Porque ele foi deputado federal. Porque Clóvis era um homem altamente compreensivo, de sentimento de justiça elevado, tudo, enfim. Foi o burguês, foi o patrão mais brasileiro, mais extraordinário, mais social que eu conheci, foi Clóvis Coutinho da Mota. Clóvis foi presidente da Câmara Federal, você sabe disso, né? É. E foi vice, foi eleito vice-governador com Valfredo. Isso mesmo. Valfredo. E nesse período, quem presidia a Assembleia era o vice-governador. Eu acho que sim. Quem presidia a Assembleia era o vice-governador. Deputado, toda a sua trajetória política tem por base a cidade e a região ali de Macau. Macau, né? Mas até chegar à Assembleia Legislativa, houve um longo caminho na militância sindical. Ou seja, você substituiu seu pai, também nessa luta. Exato. E foi a partir da sua gestão que aquele sindicato chamou para si toda a luta dos trabalhadores. Tomou um rumo ideológico. Um rumo ideológico é preciso fazer isso. Porque meu pai era idealista. Ele não era ideológico. Eu sei. Sabe? Ele era idealista. E era um líder nato. Ele comandava a classe mesmo de qualquer maneira dentro dos postulados da vida dele, né? Agora, eu é que cheguei à conclusão que através daquela performance, daquele desempenho, é que a classe não ia para canto nenhum, né? E nós tínhamos era que desenvolver lutas sociais organizadas, determinadas, conscientizadas, para que a classe se projetasse com pujança, com força, né? Entendeu? A nível nacional e internacional. Isso mudou radicalmente a história do sindicalismo no Estado. Do sindicalismo brasileiro. Ainda hoje está por estudar. A partir das Salinas, né? A partir das Salinas de Macau. Pela importância econômica da época, circulava muito dinheiro por ali. Circulava muito dinheiro. Macau era uma cidade portuária, pesqueira, salineira, né, etc. Então, esse tripé aí era um negócio sério, era muito dinheiro. Agora, os trabalhadores não tinham educação para saber o que era dinheiro e tudo, enfim, e segurar, e fazer patrimônio, educar a família, não tinha nada disso. Então, os maridos, estivadores, conferentes, calafatos, essas classes, categorias, né, viviam ali, né? Entendeu? Eu sei. Então, chegou um ponto que tinha estivador que no dia que chegava de volta no lugar de ir para casa, ia para a Coreia, as Coreias, o Mata 7, e chegava lá, botava a mulher nas pernas assim, e outras bebidas, estendia assim a mão assim, fala braço direito, era R$100. Fala braço esquerdo, era outro 100. Essas coisas, né? Era dinheiro demais. Entendeu? Ganhava muito dinheiro. Né? Macau foi um polo, essa é econômico do Rio Grande do Norte, não tem a menor dúvida. Macau, ali, Areia Branca, não é? Olha, para provar, para dar uma noção, a extensão da luta que eu travei em Macau junto com os trabalhadores, né? E meu pai ali encostado, eu quando estava nessa luta durante 10 anos, que eu fui eleito vice-presidente com meu pai na presidência. Aí fui eleito 4 vezes presidente do sindicato, né? Os mandatos eram 2 anos. Depois do golpe militar, que eles passaram para 3 anos, que era para se segurar os sindicatos, né? Ainda hoje continua 3 anos. Pois bem, aí um determinado dia nós resolvemos ir conhecer as Salinas de Cabo Frio. Eu fui para o Rio de Janeiro para uma eleição diretiva da Confederação e lá então resolvi ir com os companheiros de Mossoró
conhecer a salina de Cabo Frio, inclusive uma usina que tinha lá, de procedência francesa, para refino de sal. Deputado, o senhor continua essa história lá no Rio, daqui a pouco, um instante só. O crack vicia rápido e acaba com a sua vida. Cuidado, seja mais rápido do que ele. Diga não ao crack. A Assembleia Legislativa está ao seu lado contra as drogas. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Estamos conversando com o deputado Floriano Bezerra de Araújo. No intervalo, o senhor falava sobre uma visita ao Rio, às Salinas. O que trouxe de lá? Que legado Cabo trouxe? Frio. Cabo Frio. É que fomos conhecer a usina de refino de sal de Cabo Frio. Lá chegando, eu aceitei com os dois companheiros de Mossoró, José Barbalho Bezerra e um outro. Vocês vão por aqui, vão ver a usina lá de perto, na medida do possível. E eu vou por aqui porque eu quero falar com os trabalhadores. Levei um contrato dos nossos, outro contrato que eu tinha feito, nós tínhamos feito. E fui lá. Enquanto eles estavam olhando a usina, eu estava conversando com os trabalhadores. E tracei ao rumo aos trabalhadores que eles precisavam tomar conhecimento daqueles fatos, daquele contrato coletivo, se espelhar naquilo ali, e fazerem um movimento grevista lá para poder fazer um contrato que levasse todas aquelas reivindicações que nós já tínhamos. Era preciso igualar essa linha de Cabo Frio com as de Macau. E os trabalhadores tomaram a sério o problema. E quando eu voltei a Macau, 6 meses depois, aconteceu a grande greve. Era governo Jânio Quadros. O ministro da Guerra era o general Odílio Diniz. O Jânio ficou tão aperreado com o problema que recorreu ao ministro da Guerra. E o ministro da Guerra mandou descer 2.000 ônibus de paraquedas em Cabo Frio, procurando esmagar a greve. Não teve jeito, porque a greve estava feita do jeito que era para fazer. Então, lá num certo ponto, os comandantes dos militares que desceram lá voltaram e ofereceram ao Ministério da Guerra que não encontraram ninguém lá, só encontraram uma festa do padroeiro da cidade, que era São José, e nada mais. Deputado, o senhor também, como líder sindical, fundou os 2 primeiros sindicatos de trabalhadores rurais do Rio Grande do Norte. No Vale do Açu? No Vale do Açu e um em Carapé, em Afonso Bezerra. Do Vale do Açu foi com 280 homens trabalhadores de base, né? E eu dei o nome de Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração da Cera do Vale da Carnaúba. O de Açu? Do Açu, do Vale do Açu. Porque quem trabalhava e quem trabalha na cera da Carnaúba, trabalha também na lavoura, lavra a terra, etc. É a mesma coisa. E eu não queria que ninguém entrasse lá para destruir a unidade dos trabalhadores. Meu cuidado sempre foi a organização e a unidade. Nós precisamos de unidade, consciência política. Sem consciência não vamos para canto nenhum. Está aí o Brasil todo indo, 1.500 até hoje, do mesmo jeito. Ficando pior cada dia. Por falar em unidade, ao conhecer o trabalho do deputado federal Chico Julião, né, o senhor esteve em Recife, né, o senhor já havia notado que os sindicatos rurais estavam devagar e precisava dessa unidade. Exato. E ao visitar certa vez Pernambuco e alguns municípios, ali você também foi convidado a fundar no Rio Grande do Norte as Ligas Camponesas. Verdade.
Você esteve em Recife com o Julião, noutra oportunidade, no hotel... Lá naquela época era o Hotel 5 Estrelas, ou 4 Estrelas de Pernambuco. Hotel Guarapes? Hotel Guararapes. Houve um episódio interessante que eu gostaria que ele comentasse, não sei se lembra, Chico Julião elogiando Câmara Cascudo, e ele perguntou por Gilberto Freire. Exato. Lembra, qual foi a reação do Chico em relação a Gilberto Freire? Quando ele me perguntou sobre Câmara Cascudo, eu dei lá a minha versão sobre Câmara Cascudo. Aí eu digo, agora você vai me dar alguma informação sobre a obra de Gilberto Freire, né? No Nordeste brasileiro, tá, etc., os costumes, tá, aquelas coisas, etnografia, etc. Aí ele disse, olha, Floriano, Gilberto Freire devia ter morrido no dia que lançou Casa Grande e Senzala. Eu fiquei assim, meio estarrecido. Por que isso? Por que isso, Julião? Porque só em Casa Grande e Senzala ele realmente trabalhou, lutou e deixou para a posteridade consciência para o povo. O resto, tanto a do passado quanto dali para frente, foi só para destruir a obra que fez. Agora eu vou falar aqui. Gilberto Freire tem 2 momentos na vida dele. Antes dele ser constituinte, em 45, o doutor Gilberto foi. Tanto que ele, como constituinte, o doutor Gilberto criou o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, que hoje é uma autarquia federal, um dos melhores institutos mesmo. Mas o doutor Gilberto tem muita crítica, porque ele teve, além de a Casa Grande e Senzala, teve Sobrados e Mucano, que é uma sequência dos estudos dele, e Ordem e Progresso. O doutor Gilberto passou a defender já a ditadura. Já a ditadura, olha quando eu você. Foi um grande choque de muita gente. Entendeu? E tem muita gente que disse que ele escreveu Casa Grande e Senzala porque ele pensava em ser da Casa Grande também. Porque você vê Casas e Mucambos, Sobrado no Campo já é outra fase. Aquela obra é muito importante a gente ler. É claro que é muito e tomar conhecimento do que aconteceu na nossa escravatura e que continua acontecendo. Claro. Lá tem uma passagem... Tem muito saudosista aí, né? Uma passagem que diz que mulher branca é para casar, mulher mulata é para fazer amor, e a negra é para parir mão de obra para desenvolver a agricultura dos engenhos, essa coisa toda. Isso né? Então não é isso que adotam aí? Deputado, na sua luta sindical, né, e mesmo já no parlamento, que o senhor não foi outro campo de luta, foi a tribuna aqui na Assembleia, mas a igreja de Dom Eugênio Salles também tinha um trabalho do movimento de educação de base, o SAR, né? E há quem diga que em determinados momentos o Serviço de Assistência Rural andou trombando com outras lutas. Isso é verdade? Sim. O Serviço de Assistência Rural era a base da luta contra as ligas camponesas. Era a base da luta procurando ofuscar, dominar, destruir as ligas camponesas. Foi aí que se travou a grande luta com Floriano, no Rio Grande do Norte, porque eu tive a infelicidade de botar a igreja do Eugênio de Araújo Salles, né, para lutar contra o meu trabalho, a minha determinação de organizar o povo do Rio Grande do Norte, os trabalhadores em geral, inclusive dos campos. Aí o resultado foi muito duro, muito amargo. Eu sofri uma pressão enorme da igreja durante aquela fase, sabe? Porque eu fundei os 2 primeiros sindicatos de trabalhadores rurais na primeira semana de 1960, né? Aí a igreja veio fundar o sindicato a rigor em 1963. E querer dizer que é dono da obra não é possível. Não é possível. Tem que ter os pioneiros das grandes construções, né? Foi o meu trabalho. Teve o Movimento Natal. O Movimento Natal evita esse tema, né? Mas se me permite, não é só isso. Aqui era o governo Jânio Quadros
ele foi ao Rio de Janeiro e trouxe, era fácil trazer, trouxe uma carta cobrindo 15 municípios, entre os quais os 2 que eu tinha fundado, os 2 primeiros. Para aí então ele começar a fazer fundação de sindicato. Carta sindical com abrangência em 15 municípios, dominando os 2 municípios que eu tinha fundado. Aí arranjou um inimigo. Aí o negócio foi quente. O Dom Eugênio Sala, eu acho que a grande obra dele foi a educação através do rádio. Foi o MEB, né? O Movimento de Educação de Base, a fundação das 3 emissoras rurais Natal. Que era ali atrás do Rio Grande, né? Luiz, era ali atrás do Rio Grande, o cinema Rio Grande. Dom Eugênio é uma figura da igreja que é muito contraditória. Ele realmente era anticomunista e esse ordem, ele tomava posição. Mas ele teve alguns momentos que não foi. Posteriormente, vou falar aqui de uma figura que não está no temário, mas ele foi um cara que defendeu Luiz Maranhão, Dom Eugênio. Os padres também têm essas coisas, vai e volta. Entendeu? Vai e volta. Vai e volta. Tá vendo? Uma análise, O problema é análise de Dom Eugênio o problema é isso. Ele teve umas posições muito conservadoras, que era esta aí, foi conservadora, para não dizer reacionária, entendeu? E teve outras posições avançadas. Essa que é a verdade. Por exemplo, ele no golpe de 64, houve um movimento aqui do Milico de fazer uma missa coletiva, todas as igrejas de Natal, a favor do golpe de 64. Ele vetou. Ligaram para ele vetou. Dizendo o seguinte, o argumento do Eugênio era o seguinte: enquanto tiver um preso político acorrentado nas cadeias aqui, a igreja não faz missa. Proibiu. Deputado, entendeu? Eu estou só apenas certo. mostrando as posições do Eugênio, né? Chegando não era ligado a ele, não, mas... Essa cátedra daí é muito fácil, sabe? Chegando à Assembleia, o ex-líder sindical, quer dizer, encontrou mais uma tribuna para lutar. O senhor conseguiu legislar? Sim, porque eu entendo que legislar não é só fazer projeto de lei, fazer proposição, que signifique isso. Eu pergunto porque você estava praticamente isolado no meio da casa. Ou tinha alguns amigos? Exatamente. Tirando a época que Luiz Maranhão estava comigo, 58 a 62, daí em diante só tinha Ramiro Pereira de Lages, que era PTB. Da legenda do PTB, ficava por ali, também isolado até um certo ponto, sabe? Então eu cheguei assim, olhei para todos os lados, naquele tempo a Assembleia era só para dizer, não tinha nada. Me diga uma coisa. Hoje essa imensidão aqui, 3 andares, tudo para onde vai, a gente não sabe nem por onde é que sai, por onde é que entra, sabe? Naquele tempo era uma lata velha, por assim dizer. Gerôncio Queiroz. Não tinha nem máquina para a gente escrever um requerimento. Gerôncio Queiroz. Aí, com licença, eu estou despachando aquele outros aí. Então, eu quando cheguei, olhei a situação, digo, aqui eu já sei qual é o caminho. Então, tomei a sério a tribuna da Assembleia. Era o grande baluarte, né? E então eu entrei nos requerimentos para valorizar todas as opções de classe do Rio Grande do Norte, todas as vontades dos trabalhadores em geral, da Previdência em geral. Tinha uma gama de IAPAs, né? IAPTEC, IAPC, IAPI, sai por aí. Então, IAPES, né? Eu botava para torrar dentro desse contexto todo, era um movimento que não tinha limites. Então, a tribuna da Assembleia eu usava dia sim, dia não, dependendo apenas da minha inscrição, porque tinha que fazer a inscrição pela ordem. Mas daí em diante era para valer. Olha, deputado, nos assentamentos que o memorial guarda sobre a sua passagem aqui,
o senhor presidiu a Comissão de Saúde em 63, foi suplente da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria, Obras e Serviço Público, foi titular da Comissão de Educação e Cultura, Saúde Pública e Assistência Social, vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura e vice-presidente da Comissão de Agricultura em 59. E tem uma lei, eu acho que ninguém não percebeu, o senhor aprovou uma lei reconhecendo de utilidade pública a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Esta lei, dia 8 de janeiro, foi publicada no dia 8 de janeiro de 64. Ou seja, o Brasil estava pegando fogo. Isso aí foi um dos problemas que gerou 64. Aí você vê que eu estou organizando o povo, né? Exato. Meu trabalho na 64, função, né? Exato. Era uma célula. Já era bem próximo de, Era um de caminho, março, né? né? Um caminho de organização da luta, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta a ele. Aqui você participou da grande luta do Petróleo é Nosso. Exato. Foi um dos grandes movimentos que segurou, Floriano tinha 19 anos nessa época. segurou Já estava na luta. a criação da Petrobras. 1946. Né? Posso falar? Agora pode falar. 1946. Eu entrei na grande luta da campanha nacional O Petróleo é Nosso. Então, no Vale do Açu, naqueles vilarejos, naquela cidadezinha e tal, essa coisa toda, dentro daquelas fazendas, onde tinha gente, onde tinha ajuntamento de trabalhadores, nós fizemos de madrugada, meia-noite, enfrentando cachorro, violentos, tudo fim. Eu e o companheiro José Ribamar dos Santos, chamava José Damiana de Macau, cabra valoroso, corajoso. Nós entramos em ação e fizemos aquela campanha lá naquela turma, movimentamos o vale, deixamos o vale de pé na campanha O Petróleo é Nosso. E essa campanha nós levamos juntamente com milhares, milhões de brasileiros, até quando fomos com ela dentro dos mictórios naquela época, hoje é banheiros e tal, mictórios daquela época, a campanha O Petróleo é Nosso. Quando os brigadeiros chegavam lá, os oficiais da aeronáutica chegavam lá, se arrepiavam, ficavam revoltados, morriam do coração, porque não sabiam como aquilo era feito. Era daquele jeito. Daí então essa campanha, nós levamos até quando conseguimos chegar com ela ao presidente Vargas, exigindo a criação de uma empresa que fosse tratar do nosso petróleo, explorar, pesquisar, perguntar essa coisa toda, e então fazer jorrar o petróleo brasileiro para que o país pudesse se desenvolver. Agora eu pergunto, gente, o que é que temos de bom nesse país hoje a não ser a nossa Petrobras? Essa gigante que está aí dominando o mundo, dando até mais para a roubalheira mais vergonhosa que esse país já viu até hoje. É isso aí, mas isso foi luta do povo brasileiro, não foi de governo não, não foi de militar, não foi de nada disso, foi do povo brasileiro. Teve alguns militares no meio, Nilton Estilac Leal, Carlos Pereira da Costa, Oswino Alves, né? E mais outros, né? Estilac Leal foi ministro da Guerra e apoiou a Petróleo Nosso. Foi bem. Então, foi essa luta que nós travamos. O Partido Comunista, na época, era o grande responsável pela organização, a fibra, o punho, a raça, de movimentar tudo isso para que esse país pudesse se desenvolver e crescer e fazer vida feliz para o seu povo. Mas o que foi que custou? 47. Vamos fazer. Fez ali um gesto ali. Vamos fazer mais um intervalo e a gente retoma com a cassação do deputado Floriano Bezerra. O Instituto do Bem chegou em Natal para trabalhar em favor da vida. Nosso foco principal é ajudar na doação de órgãos e apoiar as pessoas que esperam o transplante. Junte-se a nós e vamos fazer o bem.
Instituto do Bem. Ação e doação unidas por um bem maior. Doe órgãos. A vida agradece. O Brasil adota a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. O direito à educação é fundamental porque nos prepara para a vida em sociedade e serve como base para o trabalho. Isso é inclusão. Está na Constituição. As pessoas com deficiência podem conviver e influir. E o que é mais importante, elas querem participar. Estamos entrando no terceiro e último bloco da nossa conversa com o deputado Floriano Bezerra. Deputado, você teve 3 encontros com o Jango Goulart, inclusive em Natal e depois como presidente da República. Em Natal ele era ministro do Trabalho. Ministro do Trabalho vindo do Amazonas. E houve um encontro aqui. Aqui, no movimento sindical, o recebeu aqui, nas Rocas. Está aqui, nas Rocas. Nas Rocas, foi um ato público? Um ato público. Milhares de trabalhadores. Viu, em 54, Jango foi ministro do Trabalho de Getúlio já. Isso. É. Né? Entendeu? Exatamente. Próximo do suicídio de Getúlio. Isso. O ato público com os trabalhadores... Os trabalhadores do Rio Grande do Norte sindicalizados aqui, o movimento sindical da capital. Depois, já como parlamentar, o senhor esteve com o presidente Jango. Sim, porque aconteceu que eu fui designado pelo movimento sindical aqui para ser o orador oficial para a recepção de Jango. Você ficou conhecendo o futuro presidente. Aí então eu balancei o coreto. Aí Jango ficou comigo, né, lá em cima, sabe? E daí então as lutas foram sendo travadas, foram avançando. Quando eu tive que ir, vez por outra, ir ao Rio de Janeiro fazer contratos coletivos de trabalho, e as eleições diretivas da Confederação Nacional dos Trabalhadores, na CNTI. E aí sempre um movimento, quando a coisa estava pegando, eu ia lá. Pedi uma audiência e ia falar com ele. Deputado, o senhor criou o gabinete sindical da presidência da República. O Jango foi maravilhoso para o povo brasileiro, para os trabalhadores. Foi um homem que não abriu dos trabalhadores num centímetro. Eu vou fazer uma intervenção. Recentemente, descobriram uma pesquisa que existia do IBOP, que quando houve o golpe de 64, que não foi divulgada, Jango estava lá em cima das pesquisas. Bom, essa pesquisa que ele está falando, se me permite, a Folha de São Paulo publicou essa pesquisa, que 3 dias antes da queda de Jango, a popularidade de Jango estava de 90% até 100% impressionante isso, foi descoberto. Inclusive em São Paulo. senhor Me diga uma coisa, se Jango estava com essa popularidade toda, com o povo brasileiro ao lado dele, que medo tinha dele botar as tropas nas ruas e enfrentar essa gente? Agora a situação vai e tal. Né? O golpe foi, na verdade, foi um golpe da mídia também. A mídia conservadora entrou nisso. E Jango teve, como é que se diz, alguns militares que quiseram reagir. E Mas ele não permitiu. Com aquela tese de derramar o sangue do brasileiro. Ele não permitiu. Tem essa versão. Tem essa versão aí, né? Mas é como você disse, né? O senhor esteve no comício da Central do Brasil, dia 13 de março? Não, porque eu estava com outro movimento. Mas o senhor estava no Rio? Não estava no Rio, não. Eu estive na antivéspera do comício, por assim dizer. Fizemos um comício na Esplanada do Castelo. Logo ali eu verifiquei em que ponto nós estávamos. Jango era o ministro do Trabalho. Não, o comício não, ele já era presidente. Ele já era o presidente, ele estava... Ele assumiu no lugar de... Era presidente. Ele era presidente. Nós fizemos então de momento um movimento lá na Esplanada do Castelo para aproveitar a presença de todas aquelas lideranças sindicais, né? E quando chegamos lá, olha, no 4º andar daqueles edifícios tinha ninhos de metralhadores assestados contra nós, os trabalhadores. Aí eu desci a lenha que tem no meu livro de memória, tem uma página sobre isso.
Desci a lenha mesmo. O senhor não foi caçado pelos militares. O senhor foi caçado pela Assembleia Legislativa. No rigor prático, o objetivo das coisas foi pela Assembleia Legislativa. Na foi 48ª legislatura. Ou mandato? Hein? Pela Assembleia, foi caçado Caçado o mandato. Caçado o mandato. Meu mandato de deputado foi cassado em primeiro lugar, em primeira oportunidade, pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Por isso que quando o Mineiro levantou para eu receber um mandato simbólico, eu sei que a vida é real e eu não ia me passar para essa baixeza. Não vim recebê-lo, nem recebi, nem receberia nunca na minha vida. Porque eu não me passo para isso. O senhor lembra quem era quem propôs a sua cassação e quem era o relator? Quem propôs a cassação foi o deputado José Pinto de Apudi. Meu já disse. José Silveira formado em teologia pela Academia Gregoriana de Roma. É da família Pinto, lá de Apudi, que do dominava toda Lucas aquela Pinto de área Apudi, ali. Do velho Lucas Pinto. E o relator? O relator era Ivan França. Ivan França, né? É líder do governo, eu acho, na época. E tinha outro, tinha Jasfiusa, tinha Jasfiusa, primo de Aloysio Bezerra. Os seus companheiros eram Aderson Dutra, Genô Maria, Aldo Tinoco, sim, Álvaro Mota, Alzair Pereira, Ângelo Varela, Antônio Pereira de Lima, Antônio Rodrigues de Carvalho, Asclepias Fernandes, Boanerges Barbalho, Dari Dantas, Edgar Montenegro, Erivan França, Ezequiel Ferreira de Souza, Francisco Assunção de Macedo, Francisco Souza Revoredo, Francisco Seráfico Dantas, Garibaldi Alves, Gerôncio. Eu acho que esse aí era o pai, não? Gerôncio, que era o pai, Garibaldi, pai. Né? Manuel Vilino, Manuel Torres, né? Manuel Vera Saldanha, Milton Marinho, Olavo Montenegro, Milton Marinho, irmão de Djalma. Pois é. Você se lembra? Milton era irmão de Djalma. E presidia a Assembleia o vice-governador, Monsenhor Valfredo Gugel. Né? O senhor foi cassado nessa legislatura cassado e preso em junho, foi em junho ou já em abril? Foi? Eu fui preso em 15 de abril de 1964. Preso mesmo aqui no 16 RI. Eu vim preso de Macau, vim de avião lá para cá, que eu tinha pedido para Macau, João Pinheiro. E só no dia 15 é que o avião pôde chegar lá, porque o inverno era demais. Aí então... O senhor já estava cassado? Não. Estava encaminhando, já estavam pensando em me caçar. Veio para cá e a primeira, o senhor teve várias vezes, né? O senhor fui preso aqui, passei quase 8 meses no 16 RI, daí fui para Fernando Noronha, eu, Luiz Maranhão, Aldo Tinoco e Djalma também foi, Djalma Maranhão. Né? Lá passamos quase 3 meses e dias, por aí. Quando então veio a primeira remessa, depois só eu e Luiz Maranhão saímos por último, deixando lá o companheiro de Fortaleza, Tarcísio Leitão, né? Que era um jovem de 22 anos, já advogado, e estava preso lá com a gente. Né? Esse rapaz hoje é o papa do movimento trabalhista em Fortaleza, de advocacia trabalhista. Ele é advogado, né? É advogado, perito extraordinário lá. Diz que lá em Fortaleza tem um mundo de mesas, né? de reuniões, de julgamentos, né? E ele sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, leva essa vida assim, sabe? Aqui, veja bem, eu vou aqui, vai esclarecer o negócio aqui. Floriano não afirmou, mas o Wilton Germano, que é um professor, né? Disse que o sindicato que fez um trabalho sobre lendo e aprendendo, sobre o de pé no chão se aprende a ler, que foi também acabado pelos militares, que Djalma era prefeito. Entendeu? Ele diz aqui que sindicato de Areia Branca em Macau e Centro Produtor no Estado do Interior entraram em greve em protesto contra a deflagração do golpe. Diz aqui, isso aqui. Sim, e o que é que você quer dizer? Não, quero dizer o seguinte, não, se você confirma isso aqui. No dia 15 de abril de 64, eu vim de Macau de avião. Sim. Né? Foi a primeira prisão nesse dia, né? Não é isso? Você ainda estava solto nesses dias? Não, estava, né?
Não, estava não. Ah. Estava solto? Quando eu estava em Macau, ainda estava solto. Sei. Agora eu vim de lá para cá já preso, porque quando o João Pinheiro foi me buscar em Macau, Sei. que era capim macio aqui, no campo aviatório, mas já me levou para a base aérea. Eu já vim escoltado por um oficial da base aérea para a DI-7 aqui. Aí o tempo se fechou. Aí começaram as torturas. O senhor recebeu tortura física Torturas físicas. e psicológica, evidentemente? Psicológicas, terríveis, né? Tortura física foi choque elétrico Às e vezes outros a absurdos. tortura Depois, física, banheira seca. psicológica é pior do que a física. Se me permite, eu estou com a palavra. Pois bem, banheira seca, que é um pau de um caixão assim, de bordas grossas, o camarada amarrado as pernas e os braços lá para trás, feito uma muquequinha, como se chama no sertão, e jogado dentro daquele caixão ali. Quando você taca, já nos últimos é que levanta de novo, Aí baixa empurrava de com novo. água. Me fizeram isso comigo umas tantas vezes que eu sei que eu só fiquei vivo. Mas o pior é que pior ou melhor, é que eu estou vivo aqui e estou dando esse depoimento para a história do meu país. É isso. Precisamos nos unir, ter força, ter coerência, ter idealismo e ideologia consciente. Porque se não tiver consciência, esse país vai ser eternamente isso. Olha aí, nós não elegemos Dilma Rousseff presidente da República. Por que não querem reconhecer que o mandato presidencial é dela dado pelo povo brasileiro? Por quê? Porque estão roubando a Petrobras? Porque roubaram a Petrobras? Porque roubaram isso, roubaram aquilo? É Dilma responsável por isso? Não é. Todo mundo sabe que esse Brasil foi roubado até hoje. E continuará dentro desse sistema podre. Não tem nada a oferecer ao povo brasileiro. Ontem mesmo eu li vários, agora foi bom você falar, vários depoimentos de vários juristas dizendo que não tem sentido esse negócio de impeachment de Dilma. Não tem sentido. Porque o país, é claro que houve na Petrobras roubo, defracatura, porque eu sou daquela tese, corrupção não é da agora não, corrupção é muito antiga. Entendeu? Agora, tem que ter responsável. Quem foi o responsável? Está sendo punido. Aí, entendeu? Você falou lá atrás. Agora, esse Lá problema da atrás, Lava Jato. Certo? Eu vi um artigo ontem de menino que é um dos jornalistas da Folha, acabando com esse negócio da Petrobras, da Lava Jato. Como a forma de fazer, de delação premiada. Se delação premiada, você tem, tudo bom. Há grandes países que não aceitam delação premiada. Você vai premiar um delator? Primeiro uma pergunta. Porque Esta é uma tese, nós estamos Agora, eu fiz só para mostrar também que ele passou, isso agora no Brasil, existe uma perspectiva disso, tem gente defendendo o golpe. Os mais velhos, quem viu o golpe de 64, né? Não quer, né? Não sabe, né? Sabe quando começa e sabe como termina. Não sabe como termina. Mas, deputado, o senhor foi preso ou detido pelo menos umas 9 vezes. 9 vezes não é brincadeira, não. Consta que... Teve uma delas que foram 84 homens do Exército Brasileiro me buscar em Macau. 30 dias batalhão, depois 30 dias depois que eu cheguei de Fernando de Noronha. Um batalhão para sem pegar uma ver nem pessoa, não é que, brincadeira, 84 homens me apanharam em Macau. Tem muita arma, né? Prenderam lá na minha cidade, no seio da minha família, no seio do meu povo, da minha gente. Sem ter motivo nenhum porquê. Jogaram aqui no RO, me trouxeram de lá como um macaco em cima passando nas feiras livres, fazendo pirueta nas feiras, etc. Aí me jogaram no RO aí, 11 dias sem ver a luz do sol. Quando no 11º dia eu fui tirado para depoimento e os meus inquiridores eram o Major José Francisco de Oliveira e o Capitão Leite. Capitão Leite duro, rígido, o Major José Francisco com uma figura calma, tranquila, tá, etc. Finalmente, quando está encerrado
Depoimento? o depoimento. Eu digo, Major, o senhor poderia me dar uma informação? Sim. Porque os senhores foram me buscar em Macau, me trouxeram, jogaram aqui numa cela escura, depois de todas essas peripécias aí, sem dizer por quê. Aí ele historiou o fato. É que um cara tinha comprado um caminhão lá, o meu sogro, e para assinar em duplicata, para pagar durante 10 duplicatas, e então comprou o carro e no dia seguinte, ou 2 dias depois, arribou com o carro e foi embora para o Piauí. Aí o meu sogro ficou sem o caminhão dele sem nada. Aí veio aqui a Natal e junto à Polícia Federal conseguiu um salvo-conduto e foi para o Piauí tomar o caminhão e tomou o caminhão. Só que o cara, sabendo que a hora era aquela, o que foi que aconteceu? Veio aqui e denunciou que o meu sogro tinha 2.000 armas que eu, o deputado Floriano Bezerra de Araújo, tinha enterrado na casa comercial dele, Diogo Lopes, e uma parte na Fazenda Vajota, né? Lá em Macau. Para resistência, né? Aí lá vão 11 viaturas, 84 homens buscar em Macau. E me levaram para Diogo Lopes, quer dizer, passaram a noite em Diogo Lopes, escavando tudo, viraram tudo as avessas na casa comercial do meu sogro. Aí foram para a Fazenda Vajota também, do mesmo jeito, não encontraram nada. Aí é que foram me buscar em Macau. Foram me buscar em Macau. Afonso, nós estamos... Aí ainda me levaram para Vajota, depois voltaram para Macau, a guisa de encher os tanques dos caminhões de gasolina da cidade toda. Nós estamos nos aproximando do final e eu queria conhecer um pouco do dia seguinte, né? A luta do deputado Floriano, que não cessa nunca, depois de cassado, né? Ele começou tudo de novo, voltou para o Vale do Açu, né? E foi duro sobreviver, pelo menos nesses primeiros anos pós-cassação. Ah, meu marido, eu passei 4 anos com minha família morrendo de fome. Na maior humilhação do mundo em Macau, aquela hegemonia, meus filhos não podiam estudar, sofriam toda a espécie de bullying que eu chamo hoje, né? Essa coisa toda. Foi aí que nós decidimos, eu e minha mulher, de ir mandando para Natal, porque senão eles ficariam analfabetos lá. 4 anos, minha mulher fazendo dia e noite, calcinha de menino, roupinha de crianças, de meninas e tal, etc. Ela fazia aquilo direitinho e saía no dia seguinte vendendo de porta em porta e ainda sofria ataques, né? Como se diz, admoestações. Afinal, era mulher de um comunista e tal, não sei o que, essa coisa toda. É isso aí, gente. Não é possível ficar lá silenciado diante dessas coisas. Eu estou com 87 anos, não me está faltando coragem, moral, de maneira alguma, para ser o que sempre fui. Eu sou eu, aqui, e onde for possível. Deputado, no relatório Veras, além do senhor, foram indiciados bem 40 pessoas, mas Moacir de Góes, Olavo João Galvão, o Birajara Macedo, um grande amigo seu, né? E outros colegas do Correio, né? Junto com o Bira, né? Danilo Bessa, Omar Pimenta. Danilo morreu, né? Omar Pimenta, eu acho que morreu também. Não, está vivo. Mailde morreu. Mailde Pinto, né? Djalma Maranhão, Hélio Xavier, Aldo Tinoco, Volpiano Cavalcante. Aldo está vivo. Carlos Lima, Josemar Azevedo, Geniberto Campos, Meri Medeiros, que foi outro companheiro de luta seu. Foi secretário da Liga. Existia também a Liga Urbana, não? Meri Medeiros foi presidente do Sindicato Salvador na Construção Civil aqui. E foi presidente da Federação também. O primeiro presidente da Federação foi Francisco Plácido das Chagas. O primeiro foi Geraldo Sabino de Oliveira. Plácido das Chagas é do PTB. Grande companheiro. É muito ligado a Jango Chagas. No relatório Veras, aquele inquérito famoso, aparecem 2 mulheres. O senhor conheceu Berenice Medeiros de Freitas e Terezinha de Brito Braga, da rede ferroviária? Lembra delas? Tenho vaga lembrança delas, mas eu não militei com elas, nunca
Tem no uma que eu não sei se é realmente dessas falando. duas, que é hoje, mora na França. Lali. 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 E é condesa. É. Sabia? Isso. Há uma tese, eu acho que é sua, de que se não tivesse havido o golpe militar, o Brasil tinha conseguido fazer todas as reformas, né? A reforma tributária, a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma fiscal, né? Essa tese é sua. A tese é do povo brasileiro. É do povo brasileiro. É do povo brasileiro. E Jango ia fazer. Jango não fugiu 1 centímetro, 1 hora sequer, 1 minuto sequer dos compromissos que ele assumiu com a nação brasileira. De maneira alguma. Quando aconteceu o movimento da Marinha, ele se negou de punir os marinheiros. Quando aconteceu o movimento dos sargentos, cabo de sargento, essa coisa toda, ele se negou de puni-los. Quer dizer, isso foi coerência. Até a última hora, ele não abandonou o povo. Ele não abandonou o povo. Foi um golpe militar com uma parte da burguesia e das religiões ali por encostado a massacrar o povo brasileiro dentro do processo histórico nacional. 2 perguntas para a gente encerrar a nossa conversa, que está muito boa. Qual a diferença do MST para as ligas camponesas? A diferença é muito grande. Agora, porque os tempos são outros, o MST foi fundado em 1984. Por aí. Né? 1984, então, era preciso organizar de novo o povo. Aí quem tomou a frente dessa organização foi os Sem Terra, os homens, né, o movimento dos Sem Terra. É tanto que no meu livro de memória eu falo que hoje está aparecendo essa organização com outras tintas, com outra organização. Porque é outro tempo também. É uma revelação das ligas camponesas daquele tempo. Agora, não aguerridas como as ligas camponesas. A liga camponesa era para resolver. Era para resolver. O MST, a coisa deixa a desejar, porque aqui, ali, acolá, é submetido pelos interesses econômicos, né, da sobrevivência e tal, essa coisa toda. Já a burguesia tem procurado todos os meios de modo de esmagar, né, destruir o MST. O senhor tem mágoas? Ficaram mágoas de todas as injustiças cometidas? Nenhuma mágoa eu tenho de ninguém. Não alimento mágoa de ninguém. A minha mágoa é do Estado brasileiro. É do Estado brasileiro que até hoje se negou de fazer justiça ao nosso povo. Essa é a grande mágoa. Acabamos a nossa conversa, estava muito boa, mas o tempo está esgotado, né? Bertold Brecht dizia que os homens que lutam diariamente são imprescindíveis. E acabamos de testemunhar um desses imprescindíveis. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, Afonso. Obrigado, digo eu, Gil. E até o nosso próximo encontro.